1 Samuel, capítulo 3, já tivemos uma reunião pela manhã, essa é a segunda reunião nossa, versículo de 1 a 9, o texto diz: Samuel ainda era menino, e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder: eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Você pode dizer um amém bem forte, igreja? Amém. Eu vou pedir a você, nós já vamos orar. Repete comigo isso aqui, fale assim comigo: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. Aí agora você fala para alguém do lado: você já está escutando? Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, curva assim sua cabeça, fecha os olhos, comece a falar com Deus. Abra sua boca, fale com o Senhor, fale. Peça para Ele te dar palavra. Fale mesmo: Senhor, me dá uma palavra. Fala, Senhor, nesse lugar. Fala de uma forma surpreendente aqui, Senhor. Fala até mesmo com pessoas que depois de dias pelo YouTube vão ouvir a Tua palavra. Mas nós que estamos aqui, Senhor, seja de uma forma muito intensa. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus quer falar com você. Você acredita nisso? Amém. Essa semana eu estava no telefone com uma pessoa, no celular com uma pessoa, e a pessoa estava me contando uma história. E num determinado momento da conversa no celular, a ligação caiu. E eu então, quando vi que caiu a ligação, eu tentei retornar a ligação para a pessoa. Demorou um pouquinho, mas eu consegui. E aí a pessoa atendeu e falou assim para mim: poxa, eu estava contando toda a história para você, pensando que você estava ouvindo, nem vi que caiu a ligação. E aí ela perguntou: até onde você ouviu? E aí eu falei: olha, até aquela parte. Aí ela falou assim: então você não ouviu nada da história, né? Já aconteceu isso com alguém aqui? Primeira vez que eu fui ao Gomeral, e eu aconselho você, porque é muito bonito,
eu não conhecia, e o Bosco lá da Trutaria, lá de cima, lá meu amigo, e eu queria ir lá, fui sozinho, mas eu não conhecia. Eu sabia que vai andando que você chega, né? Em algum lugar você vai chegar, né? E num determinado momento eu fiquei preocupado, porque parou o sinal do celular e eu achei que não chegava, e eu fiquei preocupado se eu realmente estava no caminho certo. E eu fiquei à procura de alguém. Eu falei, poxa, se eu achar alguém, eu vou perguntar se eu estou no caminho certo. E eu encontrei uma pessoa, estava trabalhando na beira da estrada, enxada. Eu parei o carro, e eu estava assim animado, eu confesso que eu estava assim bem para cima mesmo, assim, parecia um vereador. E eu desci cumprimentando, falando com a pessoa, todo animado, e perguntando. Falei, olha, eu estou indo lá na Trutaria, tal, eu estou certo aqui? Aí o rapaz, bem calmo, tranquilo, colocou a enxada no canto e começou a falar comigo. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, porque ele falou comigo, gente, acredita? Fez um monte de sinal para mim. E eu acredito que ele deve ter dito: você está no caminho certo. E eu com aquela cara de paisagem. Ele deve ter dito assim: ali na frente, vire à esquerda. Mais à frente vai ter uma bifurcação, permanece na estrada. Ele deve ter falado, ou deve até ter me xingado em algum momento, mas eu não entendi nada. Ok, palavra de hoje, vamos estudar a palavra aqui, vamos lá. Vamos ouvir Deus falar. Alguém pode dizer amém? Deixa eu falar algo para você, Deus quer falar. Há um desejo no coração de Deus de falar conosco. A palavra de Deus em Apocalipse 2, 29. E agora eu vou pedir a você que acompanhe no telão, por causa das versões que eu vou usar, e aí você tem um entendimento melhor junto comigo aqui. Apocalipse 2, 29 diz: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas, né? Nós precisamos, irmãos, resgatar, restaurar, ouvir a voz de Deus. Todas as minhas experiências de ouvir Deus falar, de ter essas impressões tão fortes no coração, de ser tomado, e quem já ouviu Deus falar, sabe do que eu estou falando quando eu digo de ser tomado mesmo naquele momento ali. Todas as minhas experiências, elas estão relacionadas à pregação, porque eu comecei a pregar em igreja, eu tinha 16 anos de idade, eu estou com 54, nós estamos falando aí de quase 40 anos, então as minhas experiências assim, de ouvir algo e anotar, tem a ver com a pregação da palavra. E mesmo assim, nesses quase 40 anos aí, você não imagina quanta dúvida, quantas vezes eu ficava perguntando, meu Deus, mas é isso, né? Eu fui pregar no aniversário de uma igreja, e não sei se você já foi, quando é o aniversário, eles querem comemorar, eles convidam muita gente, convidam a família, convidam pastores, convidam igrejas, né? E eu fui pregar nesse aniversário, e eu passei o dia inteiro tentando mudar a pregação. Eu olhava para a pregação e falava, meu Deus. E eu fui contrariado para pregar aquilo. Eu fui assim, até na hora que o louvor lá estava cantando, e eu pensava assim, se eu pregar aquela? Mas eu não consegui mudar, graças a Deus, né? Eu preguei naquele dia que Deus quer construir um futuro, apesar de um passado destruído, né?
E uma pessoa que foi na igreja, uma mulher que foi na igreja naquela noite, ela odiava a igreja. Ela falava para todo mundo, e eu fiquei sabendo disso depois, que ela jamais iria a uma igreja, mas naquela noite, por convite de pessoas, que era aniversário da igreja, ela foi. Quando eu terminei de pregar, eu fiz o apelo. Ela foi a primeira pessoa que foi à frente, entregou a vida a Jesus, e ela foi batizada naquela igreja, ela está na igreja, né? Mas essa dúvida, ela é real. Esses dias agora, eu estava no carro, quando tocou meu telefone, era uma pessoa falando comigo um determinado assunto. Quando eu desliguei o telefone, Deus falou assim de uma forma tão forte, tão... alguém aqui sabe quando eu falo assim, Deus tomou meu coração? Alguém, levante a mão só para eu saber com quem que tomou o coração, que você sente que seu coração está como se estivesse na mão e ele estivesse assim, como que mexendo com suas emoções, seus sentimentos, e ele está falando algo e colocando algo dentro do coração assim. E eu cheguei em casa e falei para Eloíde me recebeu assim, eu falei para Eloíde, Deus me deu uma pregação inteira. Ela até perguntou, e aí, você vai pregar domingo? Eu falei, não, agora eu espero o sinal verde. A mensagem ele deu, agora eu espero o dia que ele vai falar. Eu queria falar com você sobre isso. Vamos ouvir Deus falar. E a boa notícia aqui é que Deus não fala só comigo. Você pode falar isso para alguém assim, Deus quer muito falar com você. Quando eu conheço meu coração assim, quando o meu coração começa a ficar esquisito, e esquisito eu falo por ficar frio, ficar assim, não quebrantado, e isso acontece por causa de problemas, por causa de ouvir muita coisa, por causa de muito tempo na frente da televisão, por um monte de coisa. Eu percebo isso, que o meu coração, ele foi tomado por outra coisa, e aí eu quero incendiar meu coração de novo, eu quero quebrantar o meu coração de novo, eu quero que o meu coração volte a pulsar de novo na presença, né? Então eu tenho algumas práticas que são minhas, assim, eu vou ouvir alguma coisa que coloque fogo no meu coração, né? E aí eu vou para os pregadores de fogo, né? Aí eu vou ouvir algumas coisas assim que põe meu coração mais em chama, né? E eu estava assistindo, e foi algo maravilhoso. Deixa eu falar algo para você. Eu já volto no que eu estou falando. Quando eu descobri que Deus me colocou aqui exatamente onde eu estou, nesse lugar, como que falando para mim, fique aí, fale aí, porque eu quero falar no meio da igreja, foi libertador para mim. Então, se você perguntar qual visão que você tem agora, eu tenho a visão de um Deus que está no meio da igreja, que sabe as necessidades da igreja, que quer se particularizar com a igreja, e mandou que eu ficasse aqui, e falou, fala aí, porque eu vou falar aqui. Você está entendendo isso? Então você tem que perceber que Deus quer falar com você, né? Onde é que eu estava? Aí eu fui assistir algo, e eu fui assistir uma pregação, uma mensagem, uma igreja enorme, linda, eu acompanho essa igreja, e nesse dia do culto que eu fui assistir, tinha um profeta, uma igreja muito grande mesmo, e tinha um profeta, e ele estava nessa igreja, estava tendo louvor da igreja, enquanto havia o louvor da igreja, o pastor da igreja local liberou ele para que ele ministrasse na igreja, e ele começou a andar no meio da igreja. A câmera mostrava o louvor e mostrava ele andando no meio da igreja, ele andando no meio da igreja, e ele ia orando com pessoas, dava a mão, falava, orava, orava.
Até que ele chegou num casal. Gente, assim, ó, imagina eu aqui, começaria aqui, lá no meio, assim, lá. Chegou num casal. Ele pôs as mãos sobre o casal. Eu vou compreender se você não acreditar assim, tá bom? Por favor, não tem problema com isso. Ele pôs as mãos sobre o casal e foi maravilhoso, porque ele falou assim: o Pai manda dizer que hoje tira o luto do coração de vocês. Quando ele falou isso, o casal desabou. E aí ele continuou, e ele falou assim: vocês fizeram muitas perguntas sem resposta, mas hoje eu vim responder para vocês. E aí, gente, o que passou depois disso assim, foi algo assim que para quem já viveu algo, e para quem sabe que Deus fala, é algo assim maravilhoso, é surreal, né? É aquele momento que você não quer sair dali, né? E ele então falou assim: a menina está comigo. E aí ele disse: não é uma menina, é uma semente. E eu tomei a semente. E aí ele falou assim, aí ele falou assim: eu vejo uma moça de 9 anos rodeada de anjos. Mas esse casal perdeu a criança logo no parto. E ele diz: eu vejo hoje uma moça. E aí ele falava. E aí ele falou: vocês fizeram muitas perguntas, e eu vim dizer a vocês que ela não era uma filha, ela era uma semente, e vocês me deram a semente. Eu colhi essa semente, ela está comigo. Do jeito que você está aqui, eu estava assistindo, e aí ele falou assim, porque ela era no parto ainda, né? E aí ele falou assim: a Nicole está comigo. Imagina o casal, como é que eles ficaram assim na hora ali. Hoje eu estou respondendo para vocês: eu tomei ela, ela está comigo, e hoje eu tiro o luto do coração de vocês, e sobre vocês eu derramo óleo de alegria. Puxa. Tem alguém aqui que acredita nisso? Deus quer falar, irmãos. E eu tenho receio que você se acostume a ouvir eu falar de quem fala, quando na realidade você deveria ouvir quem fala, porque quem fala é Ele. Ele mandou eu falar, mas Ele quer falar com você. Alguém acredita nisso? Nós que trazemos uma palavra de Deus, às vezes a gente quer até, para tentar de alguma forma prender sua atenção, tentar ser fluente, tentar ser didático, tentar tocar coração. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, aqui mesmo nós já assistimos, né? Mas eu fico imaginando, né, por exemplo, o Cláudio Duarte, né, que prega daquela maneira, e quantos gostam, né, quanto daquele stand-up, daquela alegria. Ele mesmo falou que pediu para pregar e fazer as pessoas chorar, e as pessoas dão risada, né? Quantas pessoas que gostam do Cláudio Duarte falando. Está aqui hoje alguém que está dizendo para você: goste de quem fala. Ou talvez você goste daqueles pregadores que seguram o microfone aqui em cima e começam a falar assim. Talvez você goste. Não tem nada contra, não tem nada contra. Talvez você goste. Mas você deveria gostar daquele que fala. E aquele que fala não segura microfone igual eu estou segurando. Ele não precisa de computador
para ser lembrado, eu anoto 6 folhas para pregar para você. A Eloíde 32. Ele fala. E eu queria hoje como que apontar para você que tem um Deus que quer falar. Então a minha função aqui seria só pegar você e levar para Ele, porque Ele vai falar coisas insondáveis. Ele vai falar segredos, Ele vai falar coisas que estão guardadas nele. São sabedorias que estão nele, são coisas que Ele guardou para o teu coração e que Ele quer ministrar no teu coração, te chamar pelo nome e falar com você, porque o véu rasgou e não há mais separação, não há nada. Estar aqui, irmãos, é uma formalidade, e eu queria assim, longe dessa formalidade, porque quando você chegou, Ele já queria falar com você, e talvez você não se atentou para isso, que Ele não está aqui agora, preso onde eu estou, Ele está andando no meio da igreja. Você pode falar isso para alguém? Deus quer falar muito forte com você. E a minha preocupação nesse método nosso, nessa liturgia nossa, nesse formato nosso, nesse anseio nosso, é que a gente queira que alguém, uma habilidade muito grande, alguém com um jeito agradável, com carisma, alguém e eu percebo, e eu sei como funciona, e se eu de vez em quando não aumentar a minha voz aqui, e se eu não der uns 2 passos para cá, você vai ficando meio, eu sei, e eu sei que se eu ficar falando aqui muito tempo também, você vai se perder, mas eu sei uma coisa, que se você ouvir Deus falar com você, tudo muda, tudo muda. E eu quero dizer em nome de Jesus, Ele está aqui, e Ele quer falar com você. Em Êxodo capítulo 20, versículo 19, olha para você ver, que muitas vezes nós estamos vivendo dessa maneira, e nós estamos felizes com isso, estamos satisfeitos com isso, e aí você talvez diga assim, Deus falou comigo, mas foi porque você me ouviu falar, e eu fui de alguma forma assim, muito bom naquele dia, e eu falei algo. Agora imagina como Deus quer falar com você diretamente, Ele quer ter um tempo com você e falar com você. E aí o povo disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Olhe para mim, você está entendendo que hoje eu estou fazendo o contrário? Eu estou pegando você e falando assim, vem cá, Deus quer falar com você. Então a minha função seria essa aqui, não seria falar coisas extraordinárias, seria apenas dizer, ei, vem cá, Deus quer falar algo com você. Não sei quanto tempo leva isso, deveria ser pouco tempo, apenas para eu dizer assim, sabe por que você veio aqui hoje? Porque Ele quer falar com você. Ouça o que Ele quer falar com você. E pronto. Ok. Vamos estudar um pouco, e aí a gente vai orar junto. Por que a gente não ouve? Por que Ele falou, pastor, mas eu estou ouvindo. Eu sei, mas você está ouvindo eu falar de quem fala. Eu quero provocar em você uma sensibilidade, um ouvido curado, restaurado, de alguém que tem percepções, tem impressões, de alguém que todas as minhas anotações aqui não fizeram sentido nenhum, porque Deus falou algo completamente diferente. De coisas que termina o culto, as pessoas me procuram e falam assim, pastor, Deus falou comigo aquela hora, e aí a pessoa fala, e depois eu vou procurar aqui e falo, mas eu não falei isso. Deve ter sido os sinais que eu fiz, porque eu não falei isso, mas Deus falou. Quantos querem isso? Eu quero desesperadamente, né? Que Deus fale no meio da igreja, que Deus visite a igreja de uma forma assim, surpreendente. Quando eu preparava essa mensagem, eu imaginava no meu coração, quantas pessoas irão correr
correr para um lugar como esse, onde Deus está falando. Não é onde um pastor, ou uma pastora, ou um homem, uma mulher que tem habilidades, não, aonde Deus está falando. Quantas pessoas virão de lugares distantes, porque ouviram falar que Deus está falando, né? Por que não ouvimos? Estuda comigo. Eu vou começar falando de algo que impede o que Deus quer falar. Agora olhe para mim só um minuto aqui antes assim. A palavra de Deus diz assim: quão insondáveis são os seus juízos, né? Olhe para mim, quanta sabedoria há em Deus, né? Então, Deus quer falar, mas nós precisamos desenvolver. A primeira coisa que nos impede é essa imaturidade. Ano após ano não há um desenvolvimento, não há um amadurecimento. E a imaturidade, ela revela que há um crescimento exterior, aparente, mas o interior, e preste atenção, Deus fala no interior, e no interior ainda é menino. E o que revela que é menino são as atitudes. Então Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 3, Paulo está revelando isso, que há uma palavra poderosa de Deus, há uma revelação de Deus. Deus quer falar, mas Ele encontra um coração interior, lá um homem interior, um espírito ainda imaturo ainda, para ouvir segredos, ouvir palavra, ouvir um direcionamento. Quantos querem um direcionamento de Deus? Requer maturidade. Eu me senti impotente, eu me senti um incapaz. O cara com uma enxada na beira de uma estrada, trabalhando lá, começou a fazer sinais para mim, e eu não sabia ler. E naquela hora parecia que Deus estava falando comigo: eu quero falar com você, mas você não consegue ouvir. Você ainda não tem maturidade para ouvir o que eu quero falar, e do jeito que eu quero falar. Porque Deus fala de muitas maneiras. E talvez uma maneira que você conheça é essa: vir num culto e me ouvir aqui e gritar. Mas eu queria dizer para você, Deus está falando toda hora, e de muitos jeitos. E requer um desenvolvimento, maturidade, requer ir além. Aliás, a maturidade do povo empurra o altar. Quanto mais maduro for o povo, mais sedento, mais busca, empurra o altar para revelações maiores. Alguém acredita nisso aqui? E aí Paulo diz: queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, cheios do Espírito. Eu os tenho nutrido com leite, e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora, vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens. Olha, ele fala assim, homens. E aí ele fala assim, de primeira infância. Ele está revelando isso para nós. Vocês são crescidos, mas para ouvir a minha voz, ainda são de primeira infância, né? Controlados por seus próprios desejos, e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja, ele ficaria aqui falando muitas coisas, mas ele está mostrando a imaturidade nossa para aquilo que Deus quer falar. E Deus quer falar coisas extraordinárias. E ele fala assim, mas tem coisas em vocês que revelam que o que eu vou falar não cabe. Vai ficar fora de contexto o que eu vou falar.
Porque eu vou falar de coisas que ainda não há uma maturidade no coração para ouvir, porque num coração que ainda tem inveja, o que eu vou falar? E aí ele fala assim, uns dos outros, e se dividem em grupos que guerreiam entre si. Isso não é prova de que vocês ainda são crianças, que só querem fazer a sua própria vontade? Igreja, preste atenção. Falta maturidade em nós para palavras tremendas, que vão produzir frutos tremendos, como perdão. Perdão é uma palavra que precisa de um coração maduro para ouvir. O que dizer de amor? Falar desse amor incondicional de Deus, nós precisamos ser muito maduros para ouvir algo assim. E aí ele fala, então eu estou falando outras coisas de outro jeito, até que vocês queiram desenvolver um crescimento no homem interior, não na aparência. Aliás, na aparência, sejam pequenos. No exterior, sejam inocentes. Quero ser... Eu cantei bem, vocês cantaram mal pra caramba. Te amar pelo que és. Entendeu? Aí sim, aí vai revelar algo assim que para o mundo é contraditório, mas para nós é realidade. Que a gente está buscando crescer no homem interior, para ouvir ainda mais a voz de Deus. Ok, segunda coisa, por que a gente não está ouvindo? A distância. O pessoal aí de trás me ouve bem? O pessoal da última fileira, levante a mão se está ouvindo bem aí. Amém, então. Ainda bem que vocês não dormem aí atrás, gente, aleluia. Às vezes, hoje ele está aqui na frente aqui. Às vezes eu tenho que falar com o Renan, ele está lá na cabine lá. E aí... como ele não enxerga muito bem, então primeiro ele dá o sinal assim, ó, já não está de longe, e aí eu quero falar, aí você tem que fazer escândalo, porque não escuta direito, mas é a distância. Agora está aqui, ó, se eu piscar, não está enxergando o vulto, está enxergando o pai, né? Distância. Por favor, igreja, preste atenção. Deus quer falar com quem está perto. E aí a minha função aqui seria de talvez trazer você para bem perto. Porque olhe para mim, Ele fala na brisa. Nós pregadores, nós palestrantes, nós que... temos que muitas vezes falar assim e tal. Nós temos que muitas vezes, é um jeito. Nós temos que talvez alterar o volume de voz para prender a sua atenção. Não, mas Deus não. Por isso que requer uma proximidade tão assim, de quase estar aos pés dEle, quase que deitar no peito dEle e dizer, fala comigo. E Ele vai sussurrar. Quem sabe do que eu estou falando? Ele vai como que sussurrar, e para nós é suficiente, porque são revelações, são segredos, um Deus tão próximo, falando tão suave ao nosso coração, e o nosso ser interior entende muito bem isso, porque nós estamos acostumados com gritos, mas Deus não é assim. Deus fala conosco como quem fala olhando no olho, não precisa gritar, e muitas vezes não precisa nem falar palavras, é só olhar. Quem aqui é tão íntimo de alguém assim, que só olhar entende? Eu posso ser íntimo, só que a pessoa está lá do outro lado, lá não, está lá e está fazendo cara para mim, e eu estou... Agora imagina, você é íntimo, a pessoa está na sua frente aqui e está fazendo uma cara para você e falando algo assim. Entende? Essa distância.
Em Gênesis capítulo 3, Deus procura estabelecer com o homem um diálogo. E esse diálogo era diário, contínuo, era uma coisa assim, eu não sei falar para você. E talvez você fale assim: pastor, mas o que Deus tem tanto para falar? Tem, porque nele está toda a sabedoria, nele está todo o conselho, nele está, a Bíblia fala assim, insondável, é inescrutável os seus caminhos. Quem conheceu a mente dele? Quem? Porque ele tem coisas para falar, e são coisas que vão se aprofundando cada vez. Quem está entendendo isso aqui? Diga amém. Olha, ele quer falar, e ele quer falar, e ele quer. E Deus então começou esse processo que foi interrompido, mas em nome de Jesus nós vamos restaurar diário, pela manhã. Logo pela manhã Ele vai falar conosco, e vai nos dar direções, sinais. Logo pela manhã nós vamos ouvir o não de Deus e o sim de Deus. Logo pela manhã nós vamos ouvir o pare, e logo pela manhã nós vamos ouvir o siga. E antes que o dia termine, Ele vai falar conosco. Alguém crê nisso, irmãos? Então essa importância da distância. E aí Deus veio mais um dia, e preste atenção, Deus sabe todas as coisas. E Deus então, para mostrar para o homem, para mostrar para mim e para você a distância, por isso que faz essa pergunta. E a distância revela o erro. Deus sabia do erro, sabia de todas as coisas, mas Ele queria mostrar onde é que está isso. Está na distância. E aí Deus fala assim: Adão, onde é que você está? A resposta iria mostrar a distância, e a distância iria revelar o que ele fez. Então você imagina aquilo que era face a face, aquilo que era aqui pertinho. Agora ouve-se uma voz: onde é que você está? E lá, não é vocês aí não, mas lá atrás, ouve-se alguém falando assim: eu fiz algo, eu não deveria ter feito, e eu me escondi. E eu estou aqui dizendo para você que, mesmo dentro de um salão como esse, sentado aqui numa igreja tão pequena aqui, você pode estar distante do Espírito de Deus que está falando. Porque o que traz a proximidade ao Espírito é um coração quebrantado. E é um coração quebrantado, Deus não rejeita. E por favor, não jogue esse peso em mim. Não jogue no louvor. Louvor hoje virou assim, preparar o povo para ouvir a palavra. É difícil, gente, demais, é um peso muito grande. E não joga em mim que eu tenho que estar aqui cheio de óleo. Senão um dia eu vou pedir para o pessoal: joga óleo em mim aqui, joga azeite aqui. E para o povo. Não, gente, não tem a ver com isso, tem a ver com o teu coração quebrantado. Porque eu posso parar de falar agora e Deus continuar falando. Só depende de quem está perto, de quem está muito perto. Eu fico maravilhado quando eu prego aqui algumas coisas, e aí eu falo algumas coisas porque é o que aquele que fala mandou falar. E aí algumas pessoas me procuram e falam assim: pastor, Deus falou comigo a semana inteira isso que o senhor falou hoje. Alguém já aconteceu isso aqui? E por que você quebra isso? Por que você não vai mais, buscar mais, pedir mais, clamar para Ele? Me fala. Aí talvez você diga assim: mas então vai tornar o seu ministério inútil. Aleluia. Aleluia. Que aí eu vou estar sentado também ouvindo as mesmas coisas que você está ouvindo, porque Deus vai falar com a igreja. Ok? 3, por que a gente então não ouve? Porque Deus quer falar conosco. Por que a gente não ouve? Não conhecer quem está falando. Quem está falando?
Eu fui pesquisar, gente, eu não quis falar porque não é propriedade minha, eu não gosto de ficar falando de coisas que eu não tenho propriedade, assim, né? Mas eu fui ler algumas coisinhas, principalmente a respeito da mãe em relação ao bebê, né? Fui mais interessado no pai, mas não tem muito sobre o pai, né? Tem muito sobre a mãe, que fala com a criança e há uma identidade, há uma identificação muito forte. O pai também, mas conhecer a voz, né? Esses dias uma pessoa aqui da nossa igreja aqui, que está aprendendo a tocar, fez uma brincadeira comigo, justamente comigo, ó, gente. E ela mandou para mim, ela está aprendendo a tocar teclado, mas ainda está né, aqueles né? E mandou para mim e falou assim, parecia o Silvio Santos. Que música é? Qual é a música? Mandou para mim. Imagina, gente, eu nem aqui tocando, eu não sei que música vai cantar, eu fico aqui, eu não sei, mandou para mim, eu não sabia. Mas existe a voz de alguém que você identifica mesmo de longe? Assim deveria a voz do teu Criador estar dentro do teu coração de uma forma assim, inconfundível, né? Em João 10, versículo 25 a 27, diz assim: Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu tentei isso aqui lá no sertão, eu fiz isso aqui, chamar a ovelha, chamar o bode, inclusive imitando a pessoa que chamou. É frustrante, né? Eu vou colocar um vídeo para vocês, coloca o áudio bem alto aí, tá bom? Para a gente ouvir, presta atenção. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayun. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's so high. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Alguém aqui é ovelha? Deveria ser, porque tem um pastor, e eu estou aqui para falar que o pastor quer falar com a igreja. E me entenda, por favor, às vezes parece que eu sou aquele que fica assim, vai virar meme. Aqui tudo que eu faço vira meme, gente. Aí vem o pastor e fala, e muita gente ouve.
E o pastor está no meio da igreja querendo falar com a igreja. E ele quer falar com você faz tempo. Ele quer falar com você. Por favor, agora você precisa entender a minha função aqui. A minha função é essa. É apontar a você quem fala. Porque quem fala é Ele. Ele me mandou vir aqui dizer para você que Ele quer falar com você. Olha para Ele. Olha para Ele. Abre o seu coração para Ele. Abre o seu ouvido para Ele. Amém? A Bíblia diz no texto que nós lemos que Samuel não conhecia Deus. E aí, graças a Deus, Deus falou 3 vezes, porque ele não conhecia, e o próprio Eli, por fazer muito tempo já que a palavra de Deus não vinha dessa forma, a primeira vez ele falou não, ninguém chamou. A segunda vez, não chamei. Na terceira vez ele compreendeu que era o Senhor. E ele faz uma coisa que é um princípio maravilhoso, porque ele falou assim: volta lá exatamente aonde ele falou com você na cama. Volte lá, porque ele quer falar com você. E quando ele falar, é o Senhor que está falando, né? Então conhecer essa voz, conhecer esse Deus, conhecer é maravilhoso. É maravilhoso. Oséias 6:3 diz: precisamos muito conhecer o Senhor, vamos nos esforçar para conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra. Fale comigo, Ele responderá. Amém. Fechar essa palavra. Vamos ouvir Deus falar. Vamos ouvir Deus falar. Eu acho que foi muito bom essa imagem de uma criança. Acho que a melhor coisa é isso, né? Estar dessa maneira assim, na presença de Deus. Então vamos ouvir Deus falar. Então como é que eu faço isso? Vamos desenvolver, vamos aprender isso, vamos tornar isso prática na nossa vida, né? A primeira coisa aqui, aprenda os sinais. E agora eu falo para você como alguém que tem alguns anos aí, e é triste porque a igreja do Senhor não conhece os sinais da sua vinda. Alguém sabe que Ele está voltando? Então, mas a igreja não conhece os sinais. E os sinais se revelam pela Bíblia. Isso quer dizer que se você não for na Bíblia, você não conhece os sinais. Aquele rapaz deve ter falado muita coisa para mim. Tem sinal que quer dizer falar, ele falou coisas. E eu estava ali olhando para ele, desesperado, para entender o que ele está falando. Agora preste atenção, igreja. Deus está falando. E a minha função é preparar a igreja para ler sinais. E esses sinais são absorvidos, digeridos por um coração quebrantado, um ouvido sensível, por uma alma sedenta, por quem tem fome, por quem busca, por quem está procurando, por quem quer ouvir, com alguém que acorda pela manhã dizendo: eu preciso te ouvir, eu preciso de uma direção, eu preciso, Senhor, que o Senhor fale comigo hoje. Preste atenção como mudaria um culto como esse, se nós entrássemos aqui dizendo: eu não saio daqui se Deus não falar comigo. Mudaria tudo. Alguém acredita nisso? E aí nós vamos estar atentos a sinais que o Senhor está dando. Ele está dando, mostrando que Ele está aqui. Que Ele está aqui.
O Salmo 19, de 1 a 4, é lindo, lindo esse salmo, diz: os céus anunciam a glória de Deus. Olha aqui para cá. E quando fala essa glória de Deus, fala de quem Ele é, fala dele, mostra mais dele. Por isso que a Bíblia diz assim: se creres, verás a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Cada dia que passa conta ao dia seguinte mais um pouco da sua glória. Cada noite revela a noite seguinte. Como se pode conhecer o Criador? Esses discursos são silenciosos, é como um sussurro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu aqui, se não alterar minha voz, talvez você não ouça. Se for assim, que fala assim toda hora, você não vai ouvir. É um barato sentar ali, ouvir a Simone pregar, ela se diverte, só que ela se empolga, e aí ela começa a falar. Gente, quem está lá no YouTube está assim: o que ela falou, gente? Escreve para mim. Mas há sinais muito claros, muito claros. Agora, igreja, perceba que talvez aquele moço falou para mim através de um sinal dizendo: você está no caminho certo, mas tem um buraco ali na frente. Como é que será que fala buraco em... Talvez ele tenha dito para mim assim: você não está longe, mas seu carro não chega lá, ele é muito baixo. E eu fui. Você entende que Deus está dando sinais e você está indo. E o sinal pode ser pare. E o sinal pode ser: não é a hora. Espere um pouco mais. Davi um dia consultou o Senhor. E Deus respondeu para ele como de costume. Deus falou com ele. Só que dessa vez a resposta foi não. E aí assim, Davi até não. E aí nós parecemos aquele burrinho do Shurek. Chegou. E a gente fica assim: e agora? Não. Mas e agora? Não. E aí houve um momento que Deus falou para ele assim: eu vou dar um sinal. Naquela árvore rasteira, eu vou fazer um barulho nela, e o barulho vai ser como de uma marcha. Você vai ouvir uma árvore fazendo um barulho como se fosse uma marcha. Gente, é igual o cara fazendo sinal para mim, não entendi nada. Mas lá vai Davi, senta pertinho da árvore, e todo mundo falando assim: Deus falou? Não. Mas o que você está fazendo aí? Ele vai me dar um sinal. E a hora que ele der um sinal, ele está dizendo para mim: vai, porque eu vou te dar vitória. Nós tínhamos que ser essa igreja, sentado, tentando ouvir o sinal, o barulho da marcha. E o barulho da marcha é no meio da igreja. Alguém acredita? Deus quer falar. Aprenda a ler os sinais. Outra coisa, você precisa abrir os seus ouvidos. Precisa. Isso tem que ser algo que você vai desenvolver. Números 22, 28 fala assim: aí o Senhor fez a jumenta falar. Aí o Senhor fez a jumenta falar. E ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz contra você?
por que é que você já me bateu 3 vezes? Essa é uma história que Balaão está indo. E, gente, é maravilhoso, porque a gente precisa resgatar e restaurar isso na nossa vida. Apareceu um anjo na frente com uma espada. Quem é que tinha que ver o anjo, o jumento ou Balaão? Vocês estão quase falando assim, o jumento, para a gente se incluir, né? Balaão, mas Balaão. E aí, quando a jumenta vê aquilo, ela senta. Talvez você não saiba o que é isso, mas quem já viu, alguém já viu isso? Alguém já viu um burro empacar? Pode bater, fazer o que você quiser, não vai. E lá ficou, e ele bateu, porque ele não está vendo nada, mas a jumenta está vendo. E aí, ele consegue fazer ela levantar, e ele sobe nela, e ele quer ir, o anjo muda de lugar, o anjo vai para um lugar, e aí quando a jumenta vê aquilo, ela prensa o pé dele na parede. Gente, Balaão ficou louco, e Balaão começa a espancar, e a jumenta fala: por que você está fazendo isso? Você não está vendo. E lá na frente tinha um anjo falando para Balaão: passa aqui se você é homem. Se você é macho, passa aqui. Com a espada assim, ó. A jumenta viu. E Deus está falando, irmãos, e nós não. E aí, Deus tem que usar um jumento para falar. Eu vou sair dessa parte, vou para outra. Vou dizer o seguinte: eu estou naquela relação das coisas vis e desprezíveis. Vou ficar com aquela que Deus usa para falar. Estou naquela relação, melhor aquela, né? Aí você fala: quem é você? Eu sou daquele lá, os vis e os desprezíveis e os que não são, que Deus usa para aniquilar os que são. Estou naquela, para não falar jumento. Não sou. Minha mãe não deu à luz um jumento, mas usa um eu, para falar para você que tem um anjo no seu caminho, e que Deus tem uma direção para a sua vida. Usa um eu. Só que aí você fechou o seu ouvido para esse eu, por não gostar de mim, não gostar do meu jeito, ou ter tido alguma coisa comigo, ou eu errei com você, e aí a mim não me ouve. Mas você não está entendendo que eu estou aqui para falar de quem fala. Então não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Coloca os olhos nele, e Ele vai falar com você. Por isso que quando sobe alguém aqui, eu falo para você: é importante você receber quem está aqui como alguém que vai falar na sua vida, porque ele vai falar de quem fala, e quem fala é muito melhor do que esse instrumento que está aqui. Esse instrumento é nada, é desprezível, é só um vaso que ele usa, e daqui a pouco volta no meio do povo normal, mas ele continua sendo o pastor da igreja, o Senhor da igreja, ele continua sendo Deus, e Ele quer falar com você. Mas quando você fecha os seus ouvidos, você vai procurar ouvir em outro lugar o que Deus está falando aqui, mas que por ser eu, e você fechou o ouvido, você não vai ouvir. Eu queria dizer algo a você: seja quem for que subir aqui, vai falar que Deus mandou falar. Esse púlpito é sério, vai falar o que Deus mandou falar. Ouçam. Mateus 13:15 diz: o coração deste povo se tornou insensível, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, veriam com seus olhos e ouviriam com seus ouvidos e compreenderiam com o coração e se voltariam para mim e eu os curaria.
Entende? Que ele está no meio da igreja e a intenção dele é essa: se vocês ouvirem, eu vou voltar para vocês, eu vou visitar vocês, eu vou curar vocês, se vocês ouvirem. E nós precisamos restaurar isso, ouvir Deus falar conosco. Olhe para mim, sua casa mudaria se você como pai ouvisse a voz do Senhor dentro da sua casa. Seus filhos teriam impressões de Deus dentro das suas casas. Sua empresa mudaria se lá na sua empresa você ouvisse Deus falar com você. Quem o conheceu dessa maneira e entendeu que ele fala e que a palavra dele ela ecoa sobre tudo que há, e ela é mais alta e ela é mais forte que o barulho das grandes águas, e quando ele fala a terra treme e cale-se diante dele toda a terra. Quem entendeu dessa forma disse assim: basta uma palavra tua, uma só, e tudo muda. Me dá uma palavra, me dá uma palavra. Por último, e é a parte, se você me permitir falar assim, a parte talvez aqui que eu queria dar destaque, né? E eu falaria até assim, mais sério. Quando Deus falar, e Ele vai falar, Ele quer uma resposta. Você já falou com alguém assim, falou, e a pessoa não falou nada? Tem gente que já olhou do lado. Que legal, cara. Já falou com alguém assim? Você falou, pô, não falou um A, não falou nem sim, nem não, nem criticou, não elogiou, não falou nada. Eu tenho um receio no meu coração. Como pastor, liderança, eu quero muito, gente, muito mesmo, fazer uma igreja agradável, uma igreja com espaço, uma igreja com vôlei, com lugar. Eu quero muito. Mas se Deus não falar, um dia nós vamos ser chamados de entretenimento, carisma. Eu troco tudo isso por uma árvore, e a gente debaixo de uma árvore e Deus falando conosco. Troco tudo isso. Troco o ar-condicionado. Talvez você falar, pastor, então eu vou para outra igreja. Eu troco só para ouvir Deus falar, a sua voz, porque basta uma palavra dele e tudo muda. E eu tenho um receio, porque Deus para de falar quando nós não respondemos, e fala com tristeza no coração. Já há lugares que o povo se reúne e Deus não está falando mais. Se você olhar para mim, eu tenho pavor disso, porque aí eu vou ter que inventar. Eu vou ter que subir nesse púlpito aqui e inventar, começar a florear grego, hebraico, contar uma piada. Eu vou ter que fazer algo para que em 40 minutos você me suporte ouvir, porque Deus não está falando aqui. Mas se a igreja responder, Deus vai falar aqui. Deus vai usar pessoas aqui, e a maior atração nesse lugar vai ser a voz de Deus. E talvez um dia a energia acabe, Deus vai continuar falando aqui, porque Ele não para de falar, e Ele quer falar. Quando Eli, na terceira vez, viu Samuel correr para ele,
Eli deve ter identificado aonde foi exatamente que Deus parou de falar com ele. E aí Eli falou: não faça o que eu fiz. Quando ele falar de novo, responda para ele. Ele não gosta de falar e não ser respondido. Volte lá. E eu vou te ensinar algo que eu já fiz um dia. Fala assim para ele: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O menino voltou com essas palavras. Se fosse eu ia falar: meu Deus, como é que é mesmo, como é que é mesmo, como é que é mesmo, não posso esquecer, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que falar. Ia ficar deitado ali repetindo: fala, Senhor, que teu servo ouve, fala, Senhor, que teu servo ouve, até ouvir. Quando ele falasse Samuel, na hora eu ia gritar: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se alguém está aqui e já estudou, Deus falou muito com Samuel, mas muito com Samuel. Foi um tempo do céu aberto e Deus falar, apenas porque um menino falou: fala comigo, fala comigo, pode falar. Eu tenho ouvido nesses dias pessoas dizendo assim: poxa, Deus está falando com a gente, mas eu tenho receio que a igreja não responda, e aí Deus para de falar. Nós tínhamos que ser uma igreja rápida em responder: sim, Senhor, fala, Senhor. Vamos lá, igreja, diga isso: fala, Senhor. Vamos, igreja, fala, Senhor. Estamos prontos para ouvir. Estamos prontos para ouvir. Queremos ouvir. Se isso for verdade, nunca faltará palavra nesse lugar, porque Deus quer falar. Isaías 6:8. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi. Na hora que ele falou, eu respondi. Não sabia nem o que era direito, não sabia nem como é que ia ser, mas ele falou e ele esperava de mim uma resposta. Eu respondi para ele. Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. E se você já estudou um pouco, Deus usou muito a vida dele. Deus falou muito com ele. Eu já vi muita gente num culto como esse chorar ouvindo a voz de Deus, e depois de um certo tempo não chorar mais. E aí Deus está falando, sabe por quê? Porque quando eu falei, ela se emocionou, mas não me respondeu. Eu parei de falar. Se você quiser toda reunião como essa, ouvir Deus falar, responda hoje o que Ele está falando com você. Responda, para que Ele não pare de falar. Curva a sua cabeça. Se tiver alguém aqui desesperado por ainda ouvir a voz de Deus, feche os olhos.